Pergunta normal? Então, como seria bom, por que seria bom implementar os 3Rs dentro de uma escola? Quais são as vantagens e quais são os trabalhos que a gente vai ter e por que é legal? Sim, eu acho que a questão dos 3Rs não é nem só em relação a ser legal ou não na escola. A gente tem que pensar numa maneira mais ampla, né? Na nossa vida. Mas, como a sua pergunta é direcionada à escola, vamos lá. Primeiro, né, levando em consideração o que são os 3Rs, né, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Né? Essa ordem não é questão de ordem de importância, mas é uma ordem que é melhor utilizada, né, dessa forma, né? Primeiro a gente falando de reduzir, porque nós, né, como cidadão mesmo, né, com essa parte da gente exercer cidadania, a gente tem nossas escolhas na hora de fazer, ou de consumir, ou na hora de produzir nosso lixo também. Então a gente tem que saber a destinação, a gente tem que saber exercer essa cidadania, de saber o que a gente consome, o que a gente descarta também, e para que vai, para onde que vai aquilo dali, tudo aquilo. Na escola todo mundo sabe que assim, tem uma grande produção de papel em geral, tem uma grande produção de resíduos por conta da cozinha mesmo, do colégio, né? E é um local que é uma aglomeração de pessoas. Vocês falaram que lá deve ter quase 1000 alunos, né? Então, sem pensar ainda, né, em todo o corpo, né, docente, todo o pessoal lá, secretaria, né, pessoal da parte mais administrativa também, os funcionários. Então são muitas pessoas num espaço relativamente pequeno, que traz uma produção muito grande de lixo em contrapartida. E também as atividades dentro da escola por si só já traz também, né, esse consumo muito grande, né, por conta da atividade, não é nada errado. Mas nós temos também como pensar na hora né, no dia a dia, o que a gente pode fazer para diminuir esse resíduo, né? Então, muitas vezes a gente está lá escrevendo, fazendo alguma atividade, uma prova ou o que seja, e aquilo ali vai ser descartado, que vai para um lixão ou aterro sanitário, né? A gente poderia tentar diminuir essa quantidade de papel também que a gente utiliza lá na escola, né? Reutilizar os cadernos também, né? Ou, enfim, qualquer coisa que seja, na alimentação também, né? No caso, no refeitório, o que a gente faz. Isso assim, a gente pensando em reduzir, tentar diminuir o máximo possível, né, o nosso consumo, tanto para não pegar, né, tanto matéria-prima da natureza e também para não destinar muito resíduo pro lixo, né, um lixo que não vai ser aproveitado de nenhuma outra forma, né. E aí a gente entra depois na reutilização, que é tentar sempre utilizar mais de uma vez esses materiais. Então, você tem uma folha de papel que eu errei, né, no início, eu não tenho uma necessidade de jogar fora aquilo dali imediatamente. Eu posso estar fazendo, sei lá, algum bloquinho de notas, alguma coisa assim, para poder, né, utilizar aquilo dali mais uma vez. A gente sabe que, vou passar cartinha pros amigos para falar da fofoquinha, sei lá, que isso daí acontece, ainda mais entre as meninas, isso daí é normal. E assim, então aquela folha que você poderia estar jogando fora, você pode, guarda para usar depois, entendeu? Fazer alguma coisa depois. Aí seria reutilizar dentro da escola também, né? Num aspecto mais amplo, a gente pode pensar, sei lá, no que é produzir. Aí a gente entra mais uma vez, né, no pessoal lá da cantina, né? O que é utilizado lá dentro. Deve ser um número muito grande, né? O que a gente pode fazer com aquele material dali. Ou então, aí a gente entra na questão da reciclagem também, né? Como eu tô falando aqui todo tempo, é muita gente num local muito pequeno e é muita produção de resíduos, de lixo. Então aquilo dali também pode ser destinado para reciclagem, que seria uma coisa mais eficiente. Talvez a reutilização, né, a gente não está lá o tempo todo para poder estar pensando o que pode reutilizar, talvez, mas na reciclagem, pelo menos implantar uma coleta seletiva, alguma coisa do tipo, né, algum projeto de conscientização com as pessoas para conseguir fazer uma coleta seletiva eficiente, porque, né, tem essa questão também. E a partir daquilo dali tá
né, levando para uma cooperativa ou para algum lugar que receba, né, alguma associação, né, que receba esse material reciclável. Né? Isso daí também pode gerar renda, né, para a própria escola, né? Talvez uma quantidade, mesmo que seja pequena, um dinheiro não vai ser um montante muito significativo, mas quer dizer, até é significativo sim. Né? Pensando na escola, na quantidade de lixo, pode até ser significativo sim, mas a gente tem que pensar que assim, gera uma renda, vocês também vão estar ajudando outras pessoas, porque a cooperativa também, né, a gente tem que pensar que são pessoas que dali é um emprego, né, é a subsistência também deles. Então você está deixando de destinar o lixo, né, para o lixão ou aterro sanitário, e você está dando também um meio de subsistência para outras pessoas. Então a gente também entra na questão social a partir daí. Né? Meio ambiente não é só, estava falando aqui antes, não é só plantinha e animais, é o meio social, somos nós também, a nossa intervenção nesse meio. Então também vai estar subsidiando essa questão social, né, dos catadores, das associações, né, e tudo mais. Eu não sei se eu falei tudo, mas me diz aí mais alguma coisa. Tá bom, eu acho que fazer outra pergunta. Tá, mas aí você vai cortar porque eu falei uma porção de besteira. Não, isso aí é... Não, isso aí é com ele, eu acho. Com quem? Com você? É com ele. Ó, tá sabendo. Tá sabendo. Mais pergunta? Fazer outra? Acho que eu tenho uma pergunta boa. Faça a sua pergunta. O foco principal das nossas propostas são os alunos. Tudo pode ser feito por eles, mas o que, nesse caso, os professores e a administração do colégio poderia fazer para ajudar não somente os alunos, mas todos envolvidos no projeto? Assim, vou começar por uma coisa que não é muito prática, é mais teórica. Mas eu acho que é trazer a importância, né, da preservação e do meio ambiente e... De acordo com o PCN mesmo, a educação ambiental tem que transpassar todas as disciplinas. Mas assim, isso daí na verdade é um desafio, porque é muito difícil. A gente não vê isso praticamente. Inclusive assim, vocês são um curso técnico, né? Curso técnico às vezes é um pouco mais difícil ainda. Você conseguir ver, né, educação ambiental de fato, né, transpassando. Essa é um dos temas... como é que se fala? Transversais do PCN, que tem que estar contido, não pode ter assim, uma disciplina de educação ambiental em si, mas tem que estar, é o tema que tem que passar a percorrer todas as disciplinas, e muitas vezes isso não acontece, mas não é por incapacidade dos professores, muitas vezes é porque é um tema complicado mesmo, e muitas vezes não... A gente sabe que é corrido, né? Tem que passar a matéria, tem que fazer aquilo de qualquer forma, não é tão fácil assim. Mas assim, eu acho que o que seria importante é tentar resgatar isso, né? Tentar trazer à tona a importância dessa temática, talvez, né? Porque é a partir dos professores que os alunos vão começar a se importar, a ver a importância ou não do tema, né? E isso daí também eles verem a importância para a vida deles mesmo, né? Em geral, não é só para passar na escola. E eu acho que é parte da administração, sei lá, a direção também, porque muitas coisas só são implantadas dentro da escola se tem uma diretriz, né, interna nesse sentido. Então, talvez eles também tentar reconhecer dentro da direção da escola o que eles acham dessa temática. Se acha importante, se acha que a escola tem que seguir, né, com projetos e com perspectivas para isso, né, tanto a coleta seletiva quanto a conscientização dos alunos, trazer mais isso daí, né, sei lá, trazer palestras ou então algum tipo de atividade para mostrar isso. Nós tivemos agora, né, um bom momento para isso, que foi a Rio+20, que embora, né, todo discordem que não deu certo, não foi isso, realmente ficou muito aquém do que deveria, mas uma coisa boa que ela trouxe é trazer a temática à tona, né? Porque a partir daí as pessoas começam a se importar, começam a pensar no que está fazendo, repensar tudo aquilo que tá fazendo no dia a dia, né? E é isso aí. Tá ótimo. Ótimo. Tá ótimo. Tá.